Bom dia, bom dia, bom dia. Começa agora mais um Devocional Manhã com Deus. Iniciamos mais esse momento aqui juntos para a glória do Senhor Jesus, aonde paramos um pouquinho do nosso dia para sermos direcionados através da palavra, para que Ele possa falar conosco e para que nós possamos estar ali aprendendo um pouco mais sobre Ele. E nessa manhã hoje nós vamos estar lendo aqui Marcos 16, versículo 15. E o tema do devocional de hoje é tempo de começar a fazer a obra. Então eu vou estar orando por vocês, a gente já inicia esse devocional e vamos aí para a glória do Senhor. Senhor, estamos aqui hoje, neste momento, unidos em uma só fé, para fazer esse devocional, a qual o Senhor vai estar nos instruindo nesta manhã. Muito obrigado, Pai, pela vida de todos os meus irmãos que vão estar passando por essa live. Muito obrigada, Pai, pelas vidas que serão alcançadas nesse devocional, que o Senhor nos instrua, fale conosco, que o Senhor possa estar ali nos dando base, nos guiando através desse devocional nessa manhã, que a glória do Senhor possa estar invadindo este lugar onde a nossa voz está chegando, e que a Tua presença, Pai, venha a ser constante em nós, e que nós possamos, Pai, alcançar muitas vidas e levar aí um pouco mais do Senhor, dessa linda obra, para muitas e muitas vidas. Abençoa o Gabriel, que daqui a poucos momentos estará casando, que o Senhor possa estar abençoando, que venha a ser um casamento cheio da graça do Senhor, e que grande venha a ser a alegria desta família, deste casal, deste casamento, que venha a ser um casamento ali guiado pelo Senhor, com o Senhor sendo o centro destas vidas. Amém. Bom dia, Carlos. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Lavínia. Estamos aqui hoje mais um dia e hoje nosso devocional é falando sobre tempo de começar a boa obra, né? Que se encontra em Marcos 16, versículo 15, que diz assim: E disse-lhes: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Irmãos, tem muita gente dizendo que quer viver as promessas do Senhor. Estamos passando por dias na terra em que as situações estão ficando mais complicadas. E nós temos visto muitos querendo viver o extraordinário, mas poucos realmente estando dispostos a viver o processo que a promessa exige. Muita gente diz: Senhor, usa-me. Mas poucos estão disponíveis para ser usados. Muitos falam: usa-me, eis-me aqui, mas estão sem disposição para se mover quando Ele diz: então vai. E é aqui que o Espírito Santo nos desperta no dia de hoje. Porque não é tempo de apenas querer ver o agir do Senhor. É tempo de nós também agirmos. Ontem à noite, nós falamos um pouco sobre essa questão de muitas das vezes queremos ver milagres e estamos esquecendo de fazer a nossa parte. Porque Deus, Ele faz a parte dele quando nós fazemos a nossa. A mensagem do Senhor, ela diz que primeiro nós buscamos o reino dos céus e todas as demais coisas são nos acrescentadas. Queremos a graça, mas não queremos fazer a nossa parte. Queremos ver o agir de Deus, mas não queremos agir. A geração de hoje é uma geração de sonhos. É uma geração cheia de sonhos, mas vazia em propósito. Quer bênção, mas não quer renunciar. Quer vitória, mas não quer obediência. Quer fogo, mas não quer altar. É uma geração que quer ouvir Deus falar, mas não quer abrir a própria Bíblia para escutar. Em vez de ir atrás do dono da bênção, do dono da graça, vai atrás de profetas e profecias. E aí se frustram, se encontram cansados e desanimados. Porque as coisas não acontecem do jeito que quer, do jeito que foi evangelizado. Porque às vezes não é o tempo, porque às vezes não é de Deus, porque às vezes não há um posicionamento ali para o milagre. Porque na Bíblia, irmãos, não vai falar sobre milagre sem posição. E Deus está dizendo no dia de hoje: eu não chamei espectadores para viver a minha obra. Eu chamei servos. Eu chamei filhos que carregam a minha presença no meio do caos.
É tempo, irmão, de pararmos de esperar as coisas caírem do céu em um piscar de olhos e começar a se mover. Porque precisamos orar, mas também precisamos agir. Lá em Tiago 2,17 vai falar que a fé sem obras ela é morta. Orar é muito poderoso. Mas orar sem ação é como plantar uma sementinha e não regar. Você pode pedir um emprego para Deus, mas você precisa enviar o currículo. Você pode clamar a Deus por cura, mas você precisa melhorar a sua alimentação. Fazer declarações de fé, cuidar do seu tempo com Deus. Se tem algum tratamento que o Senhor colocou um médico ali para lhe passar, faça. Você pode pedir avivamento para Deus. É o que nós vemos hoje nas igrejas, né? Hoje nós pedimos muito avivamento. Senhor, aviva a sua obra, porque muitas das vezes a gente tem chegado e visto a obra do Senhor sido apenas movimento de emoção. E nós pedimos a Deus avivamento, mas nós precisamos acender o fogo no secreto antes de querer ver esse mover sobre multidões. O relacionamento com Deus, ele é importante para tudo, irmãos. Orar, louvar, agradecer a Deus estando numa igreja é excelente. Mas no seu secreto, como você está? Como tem sido a sua vida com Deus quando ninguém está olhando? Como tem sido a sua vida com Deus quando só tem você e Ele ali? Quando as luzes da igreja já se apagaram, quando as portas da igreja já se fecharam e só ficou você e Deus no seu quarto. Como tem sido? Será que falamos que adoramos a Deus? Ou realmente vivemos essa adoração? Precisamos buscar ao Senhor. Incluí-lo do início do nosso dia ao final. Um relacionamento com Deus não é estar na igreja 24 horas. Um relacionamento com Deus é ter constância numa vida com Ele. Porque viver com Jesus é diferente de apenas ir para a igreja. Porque ir para a igreja eu posso ir e não ter uma vida com Deus. E essa é a verdade. Deus, Ele se move através de quem também se move. O milagre acontece quando a fé ela sai do coração e chega nas mãos, em atitudes. A palavra do Senhor vai falar sobre atitudes. Vai falar que antes vale as ações do que palavras. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas das vezes nós falamos muito, mas pouco fazemos. Eu amo a Deus, mas não oro, mas não leio a Bíblia. Mas não ajudo o próximo. Eu amo a Deus, mas é pelos lábios, não de coração. Porque quem eu amo, eu dedico tempo. Se eu amo meu esposo, eu dedico tempo com ele. Eu amo os meus filhos, eu dedico tempo com os meus filhos. E porque eu amo Deus, mas não tenho tempo para Ele. Sendo que tudo na vida é uma questão de prioridades. Temos tempo de 4, 5, 6 horas mexendo no celular, mas não temos 1 minuto para poder adorar ou agradecer. Hoje em dia, nós vemos muitas pessoas orando por milagres, mas poucos pedindo perdão pelos erros e poucos agradecendo. Hoje parece que Deus ele tem sido um gênio da lâmpada, aonde Ele tem que fazer aquilo que eu preciso, mas eu não quero fazer aquilo que é necessário fazer. Quero viver milagres e mudanças, mas sem querer mudar. Sem mudar. Sem renunciar. Quero viver algo novo, mas as minhas atitudes continuam as mesmas. A forma que eu ajo continua a mesma.
E pra deixar mais bonitinho a minha ignorância, eu falo que eu tenho gênio forte. Ignorante, uma pessoa que é muito negativa, uma pessoa que é muito nervosa, todo o tempo explosivo. Aí Deus fala, vem comigo que eu vou te tratar, eu vou te curar de todas as situações que te fizeram chegar nesse ponto. Mas não quer mudança. Eu quero milagres, eu quero viver o novo de Deus, mas da mesma forma que eu estou. E com Deus o novo é novo. É mudança. E exige mudança. É tempo de voltar pro secreto com Deus. É tempo de voltar, que o nosso irmão falou, a essência real. Hoje em dia, as igrejas que falam revelação, elas estão lotadas. Porque as pessoas, elas não querem literalmente, verdadeiramente servir a Deus. Elas querem ouvir o que ele tem a falar sobre milagres, sobre vitória. E aí quando Deus fala assim, ó, eu quero posicionamento. Ih, a irmã tá na carne. Ai, me magoou, o irmão me entristeceu porque falou que Deus falou que eu preciso ter uma vida com ele. Mas eu tô aqui todos os dias cantando no grupo de louvor. Mas vida com Deus vai além de um microfone. A essência da igreja tem mudado. E aí nós olhamos e falamos, nossa, Deus não faz mais milagres como antigamente. A adoração mudou. A entrega mudou. São poucos os remanescentes que têm feito isso. E Deus nos desperta para que possamos mudar. Porque, irmãos, o grande dia está chegando. O que nós vamos apresentar a Ele? Senhor, mas eu cantava na sua igreja. Senhor, mas eu louvava. Senhor, mas eu pregava. Mas o coração estava longe. Muitos me louvam com lábios, mas o coração está longe. Muitos pregam por conhecer a palavra, mas não conhecem o dono da mensagem que está sendo pregada. Hoje em dia o que mais tem são pessoas que entendem sobre a palavra porque tem teologia. Mas poucos conhecem realmente a voz de Deus e quem Ele é. Hoje em dia muitos falam assim, ó, eu amo a Cristo e eu conheço o Deus que eu sirvo. Mas no primeiro obstáculo se afasta daquele que o chamou. Se você conhecesse o seu Deus, no pior momento você correria até Ele e não se afastaria. Ouvir falar de Jesus não é conhecer a Jesus. Hoje a palavra não é sobre bênção. Hoje a palavra é sobre conserto. E nós precisamos despertar para essa obra. Porque os últimos dias têm se achegado na terra, irmãos. E não é tempo de brincar. É tempo de posicionar-se. Não é tempo de achar que o que estamos vivendo é tudo normal. Estamos vivendo os últimos tempos. Os sinais, as profecias estão todos se cumprindo. Um a um. E é de forma tão visível, mas muitos ainda dormem. É tempo de despertar a igreja. É tempo de fazer o nosso papel como Cristo nos chamou. Pregar o ID. E não ter vergonha do que se prega. Se Deus falou é tempo de conserto, é tempo de conserto. Se Deus falar é tempo de mudança, é tempo de mudança. É tempo de bênção, é tempo de bênção. Porque o nosso Deus é um Deus de bênção, é um Deus de prosperidade, mas é um Deus que também busca servos que estão posicionados. É tempo de voltar para o secreto com Deus. E lá em Mateus 6,6 diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Ore para o teu pai em secreto. Altares, irmãos, não é feito de pedra, mas é feito de constância. Você quer ver Deus agir na sua casa, no seu casamento, abrindo portas extraordinárias, mudando cenários, mudando o decreto do homem?
Quer ver mudança sobre a sua família? Ore. Profetize em nome de Jesus sobre a tua família. E isso todos os dias. Juliana, mas eu não tenho visto Deus agir. Meu esposo está se afastando, minha esposa está se afastando. Vai lá no teu quarto. Bota a mão na tua cama e profetiza. Repreende o espírito de escassez da tua casa. Repreende em nome de Jesus a amargura. Repreende a falta de perdão. Repreende em nome de Jesus de dentro do teu quarto todo espírito de derrota, de confusão. E profetiza amor sobre o casamento, aliança restaurada, edificação sobre a tua casa. Declare que Deus é o Senhor da sua casa. Declare que o inimigo tem que sair do seu lar, levando sobre ele as mentiras, as acusações, a derrota, os confrontos, a destruição que ele estava querendo trazer, porque o seu lar não é o lar que tem ele como alicerce, mas tem um Deus que é grande, que acima de tudo tem o controle de qualquer situação. Nós temos que viver uma vida de Cristo. Se eu tô vendo o meu casamento desmoronando, é tempo de eu começar a me posicionar sobre o meu casamento. Porque o maior ministério que nós temos hoje, irmãos, é a família. E o inimigo tem tentado destruir muitas famílias. E tem sido algo visível, mas poucos têm se posicionado. Aí a gente escuta: ora pelo meu casamento, mas a pessoa que busca pela oração não está orando. A gente tinha um grupo chamado 40 dias à prova de fogo. Eu ficava 40 dias dando mentoria para as pessoas. 40 dias. E todos os dias eu mandava ali instruções para que as pessoas fizessem algumas coisas, né? E as pessoas iam fazendo, mandava foto, fez a carta do perdão, mandava foto, não da carta aberta, porque a gente não tem que ler o conteúdo do que tá escrito. Então assim, mandava foto pra gente saber que a pessoa está ali, né, fazendo. Olha, é tempo de orar, quando for orar já coloca aqui, juntou em oração. A gente fazia. Incentivava a pessoa na mudança. E aí, eu orava e jejuava 40 dias por cada pessoa, para que Deus fizesse ali a obra. Seja na restauração pessoal, seja na restauração do casamento, mas Deus ia fazer uma obra e ia ter mudança naquela vida. Foi quando o Espírito Santo me despertou e falou assim: por que você tem se doado para quem não tem feito o mínimo? Porque tem situações, irmãos, que Deus é você e Deus. Tem coisa que Deus vai mudar na sua vida, não pela minha oração, mas pela tua. Quando você começar a orar, a jejuar, buscar, Deus muda. E aí você pode falar: mas a oração de fulano é melhor. A oração mais bonita, a oração mais poderosa que existe no mundo é a tua oração sincera. É a tua oração com sinceridade. É tempo de começarmos a construir altares de adoração dentro dos nossos lares. E eu não tô falando de você pegar madeira, pegar cimento, não. Altar de adoração é louvar dentro da nossa casa, orar dentro da nossa casa, jejuar pela nossa casa e em gratidão a Deus, pela nossa família. É orar, é buscar, é profetizar. Você sabia que você tem autoridade dentro da sua casa? Tá passando por um momento de escassez financeira? Vamos começar a profetizar. Em vez de ficar falando: nossa, todo mês falta coisa na minha casa, levanta as mãos e fala: eu profetizo em nome de Jesus que a partir de hoje não faltará mais alimento na minha casa. Teremos alimento para todas as refeições, porque há um Deus que tem cuidado e Ele é o dono dessa casa. Eu profetizo isso, provisão chegando sobre a minha vida em nome de Jesus. A gente quer fogo de Deus, a gente quer transformação, a gente quer restauração, a gente quer mudança, a gente quer milagre, mas não quer acender a lenha. Deus, Ele quer oferta no altar. Não tô falando de dinheiro não, tá? Ah, dá R$300 e Deus vai mudar a sua vida. Pelo amor de Deus, não cai na picuinha. Não é assim que funciona. Quando você fizer um voto com Deus, é você e Ele. Senhor, eu tenho R$91, eu quero ajudar a obra. É você e Ele, eu ajudo a obra porque eu tenho fé, gratidão, aqui é o meu propósito, porque eu sei que o Senhor vai fazer um milagre. É você e Deus. Para de cair em chantagem de charlatões e depois ficar frustrado porque o milagre não aconteceu.
Dá R$1.000. Ó, só quem fizer um voto de R$1.000 vai ganhar. Não é isso que Deus pede. Não é isso que Deus pede. O que Deus pede é a oferta do altar. É a tua adoração. Ele quer que você o adore em primeiro lugar. Ele quer ser a prioridade. E aí ele providencia. Mas o seu melhor você tem que entregar. Eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de adoração. De tempo de qualidade com Deus. Tempo de qualidade com Deus. Porque não adianta ir na igreja e ficar meia hora no celular, conversando com o irmão, focado no que tem que pagar lá fora, focado na novela que vai assistir quando chegar na igreja. Se você tá na igreja e tá ali só pra ver o culto, ou pra cumprir a sua agenda, tá errado. Você tem que estar ali pra servir, pra entregar o seu melhor. O celular deixa de lado. Ah, eu sou da mídia, ok. Vai lá, tira foto, tem que tirar, mas não esqueça de ofertar a tua vida no altar. Deus, ele não tá falando pra você, eu quero R$1.000. Eu quero que você ande 50 quilômetros de joelho. O que ele quer é conexão contigo. É uma aliança contigo. Ele não quer que você vá no monte e fique horas lá em cima do monte, fazendo absolutamente nada, tirando foto pra mostrar que você tá no monte. Ele quer posicionamento na vida com ele. É entrega. Quer viver milagres? Entrega. Quer viver o extraordinário? Entrega. Viva uma vida de entrega. Deus não quer adoração da boca para fora. Ele quer intensidade. Ele quer que seja de verdade. Por isso Deus nos chama para voltar para o secreto, para reacender a chama e aquilo que o mundo tenta apagar, irmãos, porque da mesma forma que você luta pelos seus projetos, o inimigo luta para você não viver. De manhã você glorifica a Deus e fala, eu vou viver o extraordinário. O inimigo vem, mostra pra você um dia difícil, mostra as lutas, e aí você olha e fala, nossa, é impossível. Mas eu vim te lembrar uma coisa, o impossível pra Deus é nada. E aquele que movimenta o impossível, trazendo possibilidades sobre a tua vida, é contigo. No mundo temos aflição, mas com Ele temos bom ânimo. No mundo não temos valor, mas com Ele somos mais do que valorizados. É tempo de fazer o que Jesus mandou a gente fazer. Marcos 16:15, que foi o tema dessa mensagem. Ide e pregai para o mundo o evangelho. Não está falando ide e pregai para uma pessoa. É ide e pregar para todo mundo. Juliana, como é a maior pregação? A minha maior pregação. A sua maior pregação é a sua vida. Você sabia disso? Se eu sou uma pessoa que fala que sirvo a Deus, e eu chego em um ambiente onde ninguém serve, e eu tô sempre com raiva, estressado, magoado, abro minha boca só pra reclamar, pra falar palavras negativas, as pessoas olham pra mim e falam assim, eu não quero esse Deus. Porque se ela que serve a Deus é assim, misericórdia, eu tô melhor sem Deus, porque, ó, não é um exemplo. A nossa maior pregação é a nossa vida. Irmã, eu tô passando por isso. Pois é, irmão, vamos orar. Tá difícil, tá cansativo. Eu não aguento mais. Vamos orar. Vamos entrar em propósito. Eu seguro sua mão, você segura a minha. Vamos nós dois aqui, ó, orar, vamos glorificar. Todo dia à noite nós temos oração, às 10 horas. Todo dia, 10 horas, nós temos oração. Então tem muita gente que tá passando por momentos que precisa de libertação, de restauração, de mudança na vida financeira. E nós estamos orando de noite. Porque eu aprendi uma coisa na minha vida com Deus. Tem lutas que eu não venço com a força do meu braço. Mas a minha atitude de ir pro joelho muda muita coisa. O id não é uma sugestão. Deus não tá te sugerindo, vai lá e faz o id. Ele tá falando, vive uma vida comigo, porque a tua maior pregação vai ser a tua vida.
Você pode e deve falar sobre mim para as pessoas. Mas não esqueça que você é o maior reflexo de Deus. As pessoas vão olhar para você. E o seu posicionamento vai falar muito. O ID não é sugestão. O ID é uma ordem. O ID é uma ordem. Não precisamos de microfone para cumprir o ID. O que nós precisamos é pregar com as nossas atitudes, com o amor, com o jeito que nós respondemos a alguém, da forma que nós tratamos as pessoas. Às vezes a pessoa tem um cargo alto na empresa e trata todo mundo que tem um cargo menor de uma forma muito nojenta e desagradável. Aí depois vão falar, olha lá, um servo de Deus. Olha a situação, né? As pessoas, elas estão cansadas de ouvir falar sobre Jesus. É a realidade. O mundo tá cansado de ouvir falar sobre Jesus, porque muitas pessoas que vão pregar pro mundo só falam assim: se você não abre mão do seu pecado, você vai pro inferno. É um Deus que toda hora vai falar que eu vou pro inferno? Sendo que Deus, quando me encontrou caída no mundo, Ele não veio me acusando, Ele não me condenou. Ele olhou pra mim e falou assim: ei, eu tenho uma nova história pra você. O tempo é de dor, o tempo é de fracasso, o tempo é de derrota, mas eu tenho algo novo, vem comigo. Porque eu te faço nova criatura, e sobre a tua vida eu coloco uma nova história pra você viver. Eu limpo as tuas vestes, é com amor. Você vai mudar muita coisa. E em todo momento eu te ajudo a mudar. O que você precisa renunciar, eu trabalharei em você para que você possa renunciar. Eu mostrarei que eu sou Cristo. Não é por medo, é por amor. As pessoas não querem ver Jesus, porque o povo que fala que vive Jesus não vê os próprios erros, mas quer julgar o erro de todo mundo. Olha o pecado do outro e fala: você tá no pecado, você vai pro inferno, mas a tua língua grande também vai pro inferno, só pra te lembrar. O julgamento também vai pro inferno. É pra gente falar sobre pecado? Todos nós somos pecadores. As pessoas não querem ouvir falar sobre Jesus porque as pessoas pregam sobre uma santidade que elas mesmas não vivem, mas querem exigir que os outros vivam. Não pode assistir Netflix que você vai pro inferno. Não pode assistir televisão que você vai pro inferno. Julgar, falar mal, fazer fofoca, trair, fazer tantas outras coisas também levam pro inferno. É muito fácil olhar para as pessoas e julgar o erro do outro e não enxergar o meu próprio erro que eu preciso mudar. Tem muitas pessoas que são homossexuais que vêm no meu vídeo e falam assim: Ju, eu tô buscando por restauração do meu casamento, do meu relacionamento. E em momento nenhum eu vou falar sobre o pecado daquela pessoa. Eu falo que eu não concordo com a situação, a pessoa sabe, e eu não posso buscar por isso. Mas eu falo de Deus de amor, eu falo de Deus de igualdade, trato a pessoa maravilhosamente bem, cuido daquela pessoa e falo: vamos primeiro buscar restauração pra sua vida. Por quê? Porque pessoas restauradas restauram relacionamentos, e não é mentira. Mas a restauração individual é necessária para que você possa fluir em todas as áreas. Porque você veio me encontrar porque você está buscando restauração pro seu casamento. Mas talvez Deus queira restaurar a sua vida financeira, teu projeto, teu trabalho. Então assim, a gente busca uma restauração completa para aquela pessoa, não só do casamento. Só que muitas outras pessoas, quando falam assim: ai, Ju, eu adoro ver você louvando, eu sou homossexual, eu amo ver você louvando. Ixi, sai daqui, coisa do inimigo. Você foi chamado para acolher vidas e não para condená-las. Porque se você fosse juiz, eu até entenderia. Mas juiz você não é. Então vamos tomar vergonha na cara, porque é muito fácil a gente olhar no espelho e tampar os nossos pecados com o nosso reflexo, do que olhar para os nossos pecados e falar: eu preciso me posicionar. O pecado do outro encobre o meu pecado, e é por isso que eu gosto tanto de falar da vida do outro. Sabe o fulano? Ah, fulano tá vivendo assim, assim, assim. E sabe você? Você tá vivendo assim, assim, assim. Vamos se posicionar? É muito mais fácil eu encobrir o meu erro falando, destacando o erro do outro.
Não é pregar sobre santidade e não viver. Todos os dias nós lutamos contra os nossos próprios pecados. Mas pecamos. Todos os dias nós pecamos. E nós precisamos entender que as pessoas estão cansadas de ouvir falar sobre Jesus. Porque hoje em dia as pessoas não falam sobre Jesus. Você quer que a pessoa engula Jesus e que ela viva uma vida com Deus num piscar de olhos, sendo que é tudo um processo. Transformação, mudanças, renúncias, é tudo um processo. Até porque todos os dias nós estamos aprendendo a renunciar. Nós estamos aprendendo a confiar. Nós estamos aprendendo a perdoar. Nós estamos aprendendo a amar. Hoje em dia é exatamente isso. A igreja tem ferido e não curado. O mundo já fere. Nós não fomos chamados para condenar. Eu posso falar o que é certo e o que é errado. Mas eu não posso ficar falando para aquela pessoa que você vive uma vida assim, então você vai pro inferno e não sei o que. E eu? Que tô apontando? Será que eu tô certa? Porque eu aponto um dedo, tem 4 apontados para mim mostrando os meus erros. Nós precisamos levar Jesus ao mundo. E eu não tô falando pra você distorcer o evangelho. Eu não tô falando pra você distorcer a palavra. Mas eu estou falando, viva o que você prega. Viva o seu posicionamento. Profetiza pro mundo. Irmãos, nós não podemos mudar pessoas. Só quem muda pessoas é o Espírito Santo. Então deixa que o papel de mudar, ele faz. Mas leve o evangelho contigo. Fale sobre o amor de Deus. Fala sobre um Deus que dá uma nova história, que dá uma nova chance, que te ensina a recomeçar. Um Deus que transforma cenários, um Deus que muda decretos. Um Deus que pega aquele sentimento de solitude e mostra que é presente com aquela pessoa. O mundo só vai ver Jesus quando ele for visível em você através das suas ações. Não é empurrar o evangelho de goela abaixo nas pessoas. Faz o id. A transformação quem faz é Deus. Nós levamos Jesus e as boas novas do céu, como ele levava. Não distorcendo o evangelho. É errado fazer isso, é errado. Mas não é só apontando o erro que a pessoa cansa. Ai, tá bom, já entendi que eu vou pro inferno porque eu faço isso. Tá bom, legal. Deus tem uma nova história pra você. Ele tem um recomeço incrível pra você. Tá difícil? A primeiro id ali, ó. O que tá acontecendo com você? Tô triste, tô desanimado. Posso orar por você? Ó o id aí. Em vez de condenar pelo que aquela pessoa tá triste, você tá orando por ela. Vamos orar? Você não tem muita, como eu posso dizer, você não gosta muito de orar, mas vamos orar? Ah, eu não acredito em oração, mas vamos orar. Vamos orar sem acreditar mesmo, vamos orar. O não a gente já tem. Não é? É tempo de parar de viver centrado em si mesmo. Em João 3,30 diz assim: convém que ele cresça e que nós venhamos diminuir. Por isso que não vivo mais eu, mas ele vive em mim. Porque ele precisa crescer. Tem muita gente querendo que Deus mude o mundo, mas não quer que Deus mude o próprio coração. É o que a gente acabou de falar. A gente quer que muita gente venha para a igreja, mas a gente não quer mudar nós mesmos. A verdade é que o evangelho nunca foi sobre o que eu quero, mas sobre o que Deus quer fazer através de mim. Nada no evangelho tem a ver comigo. Tudo tem a ver com ele. Estamos aqui em uma live falando sobre mudança, sobre posicionamento, sobre entrega, sobre fazer o id. Porque Deus, ele quer fazer você viver milagres, mas ele precisa que você se posicione. E hoje nós estamos falando sobre o que nós precisamos se posicionar. Muitas pessoas não vão ouvir, mas se eu estivesse falando assim, ó, Deus vai te entregar a chave da vitória, a live estaria cheia. Porque eu quero vitória, mas não quero mudar. Quando o evangelho deixa de ser sobre Cristo e passa a ser sobre nós, ele perde totalmente o valor e o poder que ele tem. Porque nunca foi sobre mim. Nunca foi sobre você. Foi tudo tem a ver com ele.
E talvez por isso hoje muitos estejam vazios, porque estão tão cheios de si que acabam se esvaziando dele. Mas quando as minhas atitudes elas são deixadas de lado para que eu possa viver realmente Cristo em mim, é quando Cristo vive e tudo ao redor começa a florescer e mudar de novo. É tempo, irmãos, de agirmos como quem crê. Não adianta levantar a mão no culto e abaixar a fé na segunda-feira. Não adianta fazer tudo por Cristo no domingo e esquecer que segunda também é um novo dia para adorá-lo. Não adianta declarar que Deus é bom e tratar mal quem Ele ama. Não adianta falar sobre luz e continuar apagando a luz do próximo com a sua indiferença de trevas. Porque a pessoa não é crente, a pessoa saiu da igreja, ela não presta mais, ela não vale mais. Não. Vai fazer o ID, vai resgatar. Vai resgatar quem se perdeu. Porque às vezes ela é uma ovelha ferida que precisa de cuidados. Ai, mas é porque hoje em dia essa pessoa sai da igreja é muito mimimi. Seu papel não é fazer mimimi, seu papel é fazer resgate, vai. Porque é isso que a gente vê hoje na igreja. O irmão não é mais da minha igreja, então ele não presta mais. Não vou nem dar mais para o Senhor pra ele. E na Bíblia tá falando aonde? Qual que é o versículo que tá falando assim, ó? Quando o irmão sai da igreja, ele não presta mais. Onde na Bíblia tá falando assim que só porque ele mudou de igreja, ele não vale mais nada? Porque a tua placa da igreja é mais poderosa que a dele. Vamos tomar vergonha na cara, irmãos. A gente tá vivendo um falso evangelho doutrinado pelos homens que tá totalmente distorcido com aquilo que Deus tem para nossas vidas. Hoje em dia, a gente vive doutrinas do homem, mas não tem vivido o evangelho. Deus, Ele tem chamado a nossa geração para viver além das frases bonitas. Deus tem chamado a nossa geração para viver uma vida de postura. Precisamos voltar à essência. Estamos vivendo uma geração que ora, mas também que trabalha. Nós precisamos viver essa geração. Uma geração que ora e que trabalha. Que espera, mas também se prepara no tempo de espera. Que fala de Jesus, mas também vive com Ele. É tempo, irmãos, de reconstruirmos os altares da nossa vida e voltar à palavra. É tempo de voltarmos a orar. É tempo de voltarmos a ter uma vida com Deus além dos bastidores. Dos palcos, né? No caso. Os bastidores da nossa alma, eles falam muito. Deus, Ele não quer um momento. Ele não quer intensidade emocional. Ele quer que você o adore da boca pra fora. De dentro pra fora. É tempo de parar de ficar pedindo só me abençoa, me abençoa, me abençoa, me abençoa. E começar a dizer, Senhor, me envia. Muda a minha história. E que as pessoas possam ver o Senhor em mim. Porque a verdade é, quem não faz parte da missão dificilmente vai viver o milagre. Sem posicionamento, sem milagre. É difícil. Se você quer viver algo novo da parte de Deus, é tempo de você começar o seu posicionamento hoje. Ah, mas lá em 2026, irmão, Deus não está falando de 2026. 2026 Deus está cuidando. Hoje é o tempo de se posicionar. Não estou falando de você fazer coisas mirabolantes, não. Ora, lê um versículo, profetiza sobre a sua casa, tira um tempinho de qualidade para você e Deus. Leia a palavra, se posicione, porque o céu, ele está pronto para agir sobre a nossa vida. Mas Deus está nos esperando, porque é tempo de se posicionar para que Ele possa nos exaltar, irmãos. É tempo de posicionar. Eu vou orar por vocês, a minha mensagem acaba aqui. Eu espero que Deus tenha falado com você através dessa mensagem. Hoje nós não venhamos falar sobre bênção, não venhamos falar sobre vitória, não venhamos falar sobre Deus, Ele nos ama muito, apesar que Ele nos ama muito. Hoje nós venhamos falar sobre posicionamento. E eu espero que Deus tenha falado contigo através dessa mensagem. Eu vou estar orando por vocês e encerrando a live aqui. Amém? Até porque eu já tenho que acordar as crianças também para poder
ir pra escola. E até que Deus nos direcionou. Então vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero lhe agradecer, Pai, por esta oportunidade de estar com os meus irmãos em mais uma live na nossa manhã. Essa live foi extremamente abençoada, foi uma live onde nós aprendemos a nos posicionar. Nós aprendemos, Pai, que nós queremos fazer parte da missão para viver os teus milagres. Nós queremos, Pai, ter mais sede da tua presença para orarmos mais, para lermos mais a palavra e também para nos posicionarmos. É tempo de nós agirmos como quem crê. Então nos ajude, Pai, a melhorar. É tempo de parar de viver centrado em nós mesmos e fazer o ID. É tempo de fazer com que o Senhor cresça em nós e que a tua glória venha refletir sobre a nossa vida. Nós declaramos que é tempo de fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Nos ajude a fazer o ID. Seja através dos nossos posts, através do nosso dia a dia, do nosso posicionamento, da nossa vida, na rotina mesmo. Nos ajude, Pai, que nós possamos voltar ao secreto contigo e reacender aquilo que o mundo tentou apagar, que é a chama do primeiro amor em nós. Nós paramos hoje de esperar só por esperar e começamos também a nos mover, porque é tempo de colocar a fé em ação e as obras também. Que o Senhor possa se mover através de nós e que o milagre aconteça por meio da fé que sai do nosso coração e também está nas nossas mãos. Que as nossas atitudes te glorifiquem, porque o Senhor não nos chamou para ser espectadores. O Senhor nos chamou para ser servos. O Senhor nos chamou para fazer o ID. O Senhor nos chamou para ser filhos. Filhos que carregam a tua presença mediante ao mundo de caos. É tempo de começar a fazer a obra. E nós dizemos nessa manhã: Senhor, eis-nos aqui. Amém. Que Deus possa te enviar e que você possa fazer a diferença na vida de muitos e ser a transformação que o mundo precisa. Não por julgamento ou por condenação, mas pela essência que você carrega, pela presença que refletirá em você, porque há muita coisa em você e Deus precisa te usar. Hoje à noite, 10 horas, nós temos oração. Precisa de oração? Vem com a gente, 10 horas. Para todos os irmãos que estão nos seguindo hoje, saiba que você entrará no nosso caderno de oração. E hoje, 1h da tarde, eu estarei orando por todas as pessoas que estão no nosso caderno de oração. Então, todos os seguidores, todas as pessoas que já nos seguem, as pessoas que já participam da nossa vida aqui nas nossas lives, né? As pessoas que vão começar a nos seguir hoje, estarão todas entrando no nosso caderno de oração. E hoje, 1h, eu estarei orando por cada um de vocês. Eu agradeço muito minha oportunidade. Adriano, muito bem-vindo. Sandro, bem-vindo. Gabriel, Deus abençoe, que seu casamento seja maravilhoso hoje, hein? Queremos bem casado, manda pelo correio. Kleber, Deus abençoe. Sidney, Deus abençoe. Que vocês vivam um dia abençoado para a glória de Deus. E eu volto com vocês hoje à noite, 10 horas, para mais um momento de oração. A live vai ficar salva lá no YouTube e também no Instagram. Amém? Para quem quiser ver a live, compartilhar. Aqui também a gente vai salvar alguns trechos, mais tarde eu já salvo. Compartilha e vamos aí pregar o evangelho, fazendo com que mais pessoas conheçam esse Deus maravilhoso e também despertando a igreja, porque nós precisamos nos posicionar. Irmão Valdemar, que Deus te abençoe. José Dimas, Deus abençoe. Fiquem todos na paz até a noite, 10 horas, para quem for vir para oração. E se você não for vir para oração, já não segue aqui que eu te coloco na oração, que a gente vai orar por você. Amém? Deus abençoe. Tchau,